O Santos terá o período de data FIFA para juntar os caquinhos da derrota para o Ceará para conseguir se reerguer no clássico contra o Corinthians. E clássico é aquela história, né? Potencializa tudo. Se o Santos vencer, ótimo, excelente, maravilhoso. Se não conseguir vencer, ou seja, ser derrotado ou até mesmo empate, teremos um Santos ainda mais pressionado dentro do Campeonato Brasileiro. E uma das questões que eu falei depois do jogo contra o Ceará foi sobre algumas teimosias e insistências do Vojvoda com alguns jogadores. E se você acompanha aqui o canal, provavelmente você conferiu o vídeo que eu trouxe da Guigui, que é uma produtora de conteúdo sobre Fortaleza, que ela apresentou um pouquinho do Vojvoda pra gente. E dois pontos que ela falou que me chamou bastante atenção. O primeiro ponto, que a gente ainda não viu muito, é que ela falou que o Vojvoda mexia bastante no time, né, de um jogo para o outro, não tinha problema em ter algumas mudanças drásticas. A gente ainda não viu uma mudança drástica, né, no Santos. Algumas mudanças pontuais, algumas por suspensão, outras por questão física, enfim. E também ela falou, e isso a gente já está começando a perceber, da insistência do Vojvoda com alguns medalhões. E aí eu cito isso com alguns jogadores do Santos. Escobar, Guilherme, para mim são os principais. Só que também me chamou bastante atenção ele colocar o Thomaz Rincon como titular na partida contra o Ceará. Mas vamos primeiro falar sobre Escobar e Guilherme, depois a gente parte para esses pormenores, né, de outras questões também que ficaram na minha cabeça. O Escobar, ele viveu o ano de 2025 jogando bem, né, mais partidas positivas, ao meu ver, do que negativas. Porém, a gente está chegando no momento do Campeonato Brasileiro que a gente precisa escalar quem está entregando mais, de forma positiva, né? Isso pode pesar a parte física de alguns atletas, o que eu acho um absurdo, tá? Um parênteses aqui, eu acho um absurdo o Santos que tá jogando uma vez por semana, tá com desgaste físico. Desgaste do quê, meu amigo? Desgaste do quê? Mas isso aí é outra história. Então, o Escobar nos últimos jogos, ele que é bastante elogiado pela valência dele defensiva, ele tá falhando. Tá falhando em jogadas que estão convertendo o gol do adversário. Então ele está prejudicando, de uma certa forma, o Santos, tá? Pode ser alguma questão momentânea, que daqui a alguns jogos ele volte a jogar bem? Tomara que sim. Só que a gente não pode ficar pagando para ver. Hoje eu vejo o Souza pedindo passagem. O Souza, que muitos falam que é mal defensivamente, sinceramente, não é. Se você pega os números defensivos do Souza, não fica atrás do Escobar. São números bem próximos, tá? Bem próximos. Só que temos um Souza que, se você liga a televisão para assistir o jogo do Santos, percebe que ele chega com muito mais facilidade ao ataque e com qualidade do que o Escobar. Contra o Bragantino, ele não fez uma partida brilhante, mas deu uma baita de uma assistência para o gol do Lautaro. Contra o Grêmio, jogou poucos minutos. Contra o Ceará, ele entra, tem 2 finalizações e dá uma assistência, né, para uma finalização do Santos. Então, em poucos minutos, o Souza ofensivamente fez mais do que o Escobar nos últimos jogos. Então, para mim, Santos e Corinthians, a primeira alteração seria a entrada do Souza. O Guilherme não dá para entender, porque primeiro ele é titular e segundo o capitão do Santos. Não dá para entender. Ah, mas o Guilherme é um dos artilheiros do Santos na temporada. Não vive um bom momento. Tem que mudar. Quem você colocaria, Nájila? Testa o Barreal. Barreal não pode jogar como ponta pela esquerda? Não jogou assim nos últimos clubes que passou? Testa o Cabadeiro. Testa uma outra variação. O Lautaro caindo mais pelo lado, com algum outro jogador, sei lá, um Tassiano. Tô inventando aqui, tá? Tô viajando. Mas precisa ter alguma solução que não apenas você depender do Guilherme. Então, você acha que o Diógenes vai render melhor na ponta esquerda que o Guilherme? O Vojvoda tem que testar. Tô dando exemplos aqui esdrúxulos, mas para vocês entenderem o princípio do que eu tô querendo dizer. O Vojvoda precisa encontrar a solução para uma situação que não está funcionando no Santos. E o lado esquerdo do Santos hoje não funciona.
Tenta ali um Cabadeiro, promove o Matheus Xavier, joga o Robinho por esse lado, não sei. Quem é o treinador e quem precisa apresentar soluções é o técnico. É ele quem acompanha o dia a dia do Santos para que ele seja capaz de identificar, né, o que é melhor para o Santos dentro de campo. Aí a questão também falando do Tomás Rincon. E aí eu puxo o assunto William Arão. O Arão, ele tá bem fisicamente de verdade? Ou a ida do Arão nos últimos jogos, ele ser relacionado, foi mais pra torcida e pra imprensa não encher o saco? Falando um português bem claro aqui. Porque se o William Arão está bem fisicamente e ele está atrás do Tomás Rincon, eu fico preocupada. Porque pra mim não faz o menor sentido o Arão, que veio contratado a peso de ouro, salário a peso de ouro, com status de titular, ficar atrás do Rincon. Eu não vou nem entrar no mérito se era uma melhor estratégia ou não, jogar com dois volantes mais marcadores, não vou nem entrar nesse mérito. Mas se ele identificou que a melhor estratégia era essa para entrar contra o Ceará, e ele pensou no Rincon e não no William Arão, eu fico preocupada. Então, assim, ele tá querendo mostrar para todo mundo que o Arão, o Rincon pode ser útil ao elenco do Santos, sendo que o santista sabe. E quanto tempo a gente não fala aqui? O Rincon não é um jogador para ser titular. No máximo, estourando para jogar 15 minutos de um segundo tempo que o Santos está ganhando de, sei lá, 4-0. Não dá. O Bom Tempo provavelmente vai ter mais chance de estar melhor fisicamente, né, para o clássico contra o Corinthians. Vitor Hugo também tem chance de jogar, ou pelo menos ficar à disposição. E caso tenha condições de fato o Bom Tempo, porque também viajou, mas também não entrou em campo, né? O Bom Tempo para mim tem que entrar nesse Santos. No lugar do Schmidt. Ah, Nájila, mas não era você que estava elogiando o Schmidt algumas rodadas atrás? Sim, estava. Só que o Schmidt, desde o ano passado, eu falo que é uma montanha-russa. Tem jogos que ele vai muito bem, impressiona até o Neymar, né? Lembra? No clássico, inclusive, contra o próprio Corinthians, o Neymar fica impressionado com ele. E tem jogos que a gente fala, meu Deus, desaprendeu. Então, o Santos hoje não pode ficar pagando para ver. O Santos hoje não pode ser uma casa de reabilitação esperando que o jogador vai acordar e vai resolver jogar bola num jogo. O Santos tem que ser prático. Tá jogando bem? Continua. Tá jogando mal? Sai, porque tem outro jogador que pode estar pedindo passagem. Não dá pra gente ficar morrendo abraçado com um jogador que não está entregando resultado. Aliás, está entregando uma situação favorável ao adversário. Ao adversário. Enquanto a gente ficar passando mão em jogador que não está entregando coisas positivas ao Santos, está entregando coisas positivas ao adversário, o Santos vai ficar fadado a lutar contra o rebaixamento até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A mesma coisa também outros jogadores. Por exemplo, Lua Pérez. Se voltar a ficar à disposição contra o Corinthians e não jogar bem, o Vojvoda precisa encontrar solução. O Alex já não joga porque vai estar com a seleção do Paraguai, né? O Adonis, será que volta a jogar bem? Jogou bem no clássico contra o São Paulo. Foi muito mal contra o Ceará. Será que vai bem agora contra o Corinthians? O Lua Pérez, será que recupera o futebol dele? E se não recuperar, qual que é a estratégia do Vojvoda? Porque já mudou o setor defensivo e os erros continuam. Então perceba que tem algumas situações que o Vojvoda vai ter que tirar um coelho da cartola e tem outras situações que, entre aspas, são mais fáceis de você resolver. Algumas mudanças que o campo está gritando que precisam ser feitas. Outras mudanças talvez demande mais tempo. Demande treinamento e não apenas a mudança de uma peça por outra. Mas o que está mais fácil, entre aspas, eu espero que já seja alterado para o clássico contra o Corinthians. Me conta aqui nos comentários se você acha também que precisam
ser feitas mudanças pelo Vojvoda, né? Algumas teimosias, insistências que ele vem tendo nos últimos jogos. E repito aqui, tá? Falei isso no vídeo de pós-jogo, mas quero registrar aqui. O Vojvoda, ele fez coisas positivas nesse começo de trabalho no Santos. Muitas coisas melhoraram. Muitas coisas melhoraram. Só que algumas coisas negativas começam a se repetir dos últimos jogos. E talvez essas coisas estejam prejudicando o Santos a de fato conseguir uma vitória, conseguir os 3 pontos. Não tô aqui pedindo cabeça de Vojvoda, não tô aqui falando, ai, fora Vojvoda, volta Kleber Xavier. Não. Acho que o Santos acertou na escolha do seu treinador. Porém, não é incriticável. Então, dito isso, acho que fui clara, né, na minha linha de raciocínio aqui sobre essa questão envolvendo o Vojvoda. Mas me conta nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, fique à vontade para comentar, claro, com educação, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.